A chuva caía com uma intensidade brutal naquela noite de inverno, transformando as ruas da cidade em rios escuros e traiçoeiros. O vento uivava entre os prédios abandonados do bairro industrial, carregando consigo o cheiro de metal enferrujado e concreto molhado. Era o tipo de noite em que as pessoas sensatas ficavam em casa, trancadas e seguras, longe das sombras que pareciam ganhar vida própria sob a luz fraca dos postes que ainda funcionavam. Marina Oliveira segurava sua bolsa de lona com força contra o peito enquanto caminhava apressada pela calçada irregular. Seus cabelos castanhos estavam completamente encharcados, grudados no rosto, e seus sapatos faziam um som de sucção a cada passo sobre as poças que se formavam por toda parte. Ela havia perdido o último ônibus por causa de uma reunião que se estendeu além do horário na escola onde lecionava matemática para adolescentes do ensino médio. 27 anos, formada há 3 anos, ainda estava pagando o empréstimo estudantil e dividia um apartamento minúsculo com 2 colegas de faculdade. Não havia dinheiro para táxi, então restava caminhar os 2 quilômetros que separavam a escola de sua casa. O bairro por onde passava não era exatamente perigoso, mas também não era o lugar mais seguro da cidade, especialmente à noite. Fábricas desativadas se alternavam com pequenos comércios fechados, suas portas de aço cobertas por grafites desbotados. Marina acelerou o passo, querendo chegar logo ao ponto onde o bairro melhorava, onde havia um mercadinho de esquina que ficava aberto até tarde e oferecia pelo menos a ilusão de segurança com suas luzes fluorescentes. Foi então que ela o viu. No começo, pensou que fosse apenas um monte de roupas abandonadas ou sacos de lixo jogados na sarjeta. Mas algo naquele contorno irregular fez seu coração apertar. Marina parou, a água da chuva escorrendo pelo seu rosto, descendo pelo pescoço, encharcando sua blusa fina. Ela deveria continuar andando. Toda a fibra do seu ser, todo o instinto de sobrevivência gritava para ela seguir em frente, não se envolver, não olhar para trás. Mas havia algo mais forte dentro dela, algo que a fazia ser professora em primeiro lugar, algo que a fazia ficar depois do horário ajudando alunos com dificuldades, algo que a impedia de simplesmente ignorar outra pessoa em necessidade. Aproximou-se lentamente, o coração batendo forte no peito. Era um homem. Estava caído de lado, meio encolhido, uma das mãos pressionada contra as costelas. Mesmo na escuridão, Marina pôde ver que suas roupas, que um dia foram caras, estavam rasgadas e sujas. Um terno cinza escuro completamente arruinado, a camisa branca manchada com algo que parecia muito com sangue. O cabelo dele, negro como a noite ao redor, estava grudado na testa pálida. Ele estava consciente, os olhos semicerrados, a respiração pesada e irregular. Meu Deus, Marina sussurrou, ajoelhando-se ao lado dele sem pensar 2 vezes. A água fria da sarjeta encharcou instantaneamente suas calças jeans. Senhor? O senhor está bem? O que aconteceu? Os olhos do homem se abriram com esforço, e por um momento Marina ficou paralisada. Eram olhos escuros, quase negros, com uma profundidade perturbadora. Mesmo ferido, mesmo visivelmente fraco, havia algo naquele olhar que a fez engolir em seco. Era como olhar para um predador ferido, ainda perigoso apesar da vulnerabilidade. Mas havia também algo mais, algo que ela não conseguia identificar, uma tristeza profunda, uma traição não curada. Precisa ir embora, ele murmurou, a voz rouca e baixa, carregada de um sotaque que Marina não conseguiu identificar imediatamente. Não é seguro. O senhor está ferido, Marina insistiu, já tirando seu telefone do bolso com mãos trêmulas. Vou chamar uma ambulância. A mão dele disparou para frente com uma velocidade surpreendente para alguém tão machucado, segurando seu pulso com força considerável. Não. Nada de hospitais. Nada de polícia. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todas as histórias que ela havia ouvido, todos os avisos sobre não se envolver com estranhos, especialmente aqueles que evitavam autoridades, ecoaram em sua mente. Mas quando olhou novamente para o rosto dele, viu a dor genuína, o medo que ele tentava esconder atrás daquela máscara de dureza. O senhor precisa de ajuda médica, ela disse, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Está sangrando. Não é tão ruim quanto parece, ele respondeu, mas sua voz estava enfraquecendo. Apenas, me deixe aqui. Absolutamente não, Marina surpreendeu a si mesma com a firmeza em sua voz. Era o mesmo tom que usava com alunos teimosos que se recusavam a fazer o dever de casa. Eu moro a algumas quadras daqui. Pode caminhar? Se apoie em mim. O homem a estudou por um longo momento, como se estivesse calculando as probabilidades, pesando as opções. Finalmente,
Com um gemido de dor, ele assentiu. Levantar-se foi uma batalha árdua. O homem era alto, provavelmente 1,85 m, e apesar de ferido, tinha um corpo claramente musculoso sob as roupas arruinadas. Marina teve que usar toda a sua força para ajudá-lo a ficar de pé, e mesmo assim quase caíram 2 vezes. Ele passou o braço sobre seus ombros, e ela segurou firmemente sua cintura, sentindo a umidade quente do sangue contra sua mão. A caminhada para seu apartamento foi lenta e dolorosa. A cada passo, o homem respirava pesadamente, soltando ocasionalmente um gemido abafado de dor. Marina mantinha os olhos fixos à frente, focada em colocar um pé na frente do outro, em não pensar muito sobre o que estava fazendo, sobre a loucura absoluta de levar um estranho ferido para casa. Por que está fazendo isso? Ele perguntou em determinado momento, sua voz tão baixa que Marina quase não ouviu sobre o barulho da chuva. Porque é o que se faz, ela respondeu simplesmente. Não se deixa alguém morrer na rua. Ele não disse mais nada, mas Marina sentiu algo mudar nele, uma tensão que não era apenas da dor física. Quando finalmente chegaram ao prédio de apartamentos onde Marina morava, ela rezou silenciosamente para que suas colegas de quarto estivessem dormindo ou fora. Tinha sorte, pelo menos naquele aspecto. O prédio era velho e mal mantido, mas tinha um pequeno elevador que funcionava na maior parte do tempo. Marina praticamente arrastou o homem para dentro, apertou o botão do 3º andar, e permitiu-se finalmente respirar um pouco mais aliviada quando as portas se fecharam. No corredor do 3º andar, ela tirou as chaves com uma mão, ainda segurando o homem com a outra, e abriu a porta do apartamento o mais silenciosamente possível. A sala estava escura e silenciosa. As portas dos quartos de suas colegas estavam fechadas, sem luz por baixo. Perfeito. Marina conduziu o homem diretamente para seu quarto, o menor dos 3 no apartamento. Pouco mais que um cubículo com uma cama de solteiro, uma escrivaninha cambaleante e uma prateleira improvisada com tijolos e tábuas. Ele praticamente desabou na cama, os olhos fechando imediatamente. Não durma ainda, Marina disse rapidamente, acendendo a luz e sentindo seu estômago revirar ao ver pela primeira vez a extensão total dos ferimentos dele. Preciso ver quanto você está ferido. Com dedos trêmulos, ela ajudou a remover o paletó ensopado e rasgado, depois a camisa. O tronco do homem era uma tela de hematomas e cortes. Havia um ferimento particularmente feio no lado direito, logo abaixo das costelas, ainda sangrando lentamente. Não parecia profundo o suficiente para ser fatal, mas definitivamente precisava de atenção. Marina correu para o banheiro, pegou o kit de primeiros socorros que mantinha embaixo da pia, toalhas limpas, uma bacia com água morna, e voltou correndo para o quarto. Nos próximos 30 minutos, ela trabalhou em silêncio, limpando os ferimentos, aplicando o antisséptico que fez o homem sibilar de dor, e fazendo curativos improvisados com o que tinha disponível. Não era o ideal, não era o que um médico faria, mas era o melhor que ela podia oferecer. Durante todo o processo, o homem permaneceu surpreendentemente quieto e cooperativo, apenas observando-a com aqueles olhos escuros e penetrantes. Era desconcertante, aquele olhar. Marina sentia como se ele estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto, cada movimento que ela fazia, catalogando tudo em algum arquivo mental que ela não tinha acesso. Pronto, ela finalmente disse, recostando-se e limpando o suor da própria testa. Não é profissional, mas vai servir por enquanto. O senhor realmente deveria ver um médico. Obrigado, ele disse, e pela primeira vez havia algo próximo de genuína gratidão em sua voz. Você salvou minha vida. Acho que isso é um exagero, Marina respondeu, começando a juntar os materiais sujos. Mas você precisa descansar. Vou deixar água e alguns analgésicos aqui ao lado. Tome quando acordar. Como se chama? Marina hesitou. Parte dela não queria dar informações pessoais para esse estranho. Mas outra parte, a parte que o havia trazido para casa em primeiro lugar, não via sentido em esconder agora. Marina. Marina Oliveira. Marina, ele repetiu, como se estivesse saboreando o nome. Um nome bonito. E você? Houve uma pausa. Pode me chamar de Alessandro. Alessandro, Marina repetiu. Italiano? Algo assim. O modo como ele disse isso, vago e evasivo, fez Marina perceber que provavelmente não receberia respostas diretas sobre quem ele era ou o que havia acontecido com ele. Parte dela não tinha certeza se queria saber. Bem, Alessandro, você pode ficar aqui esta noite. Mas amanhã, precisamos pensar em algo mais permanente. Não posso esconder você de minhas colegas de quarto para sempre. Ele assentiu.
mas seus olhos já estavam se fechando, a exaustão e a dor física finalmente superando sua vigilância. Em poucos minutos, estava dormindo, sua respiração finalmente se estabilizando em um ritmo mais regular. Marina permaneceu sentada na borda da cama por um longo momento, observando esse estranho que havia trazido para seu santuário pessoal. À luz do abajur, com os cabelos úmidos caindo sobre a testa, ele parecia quase vulnerável. Mas havia algo nele, mesmo adormecido, que sugeria perigo. As mãos dele, que ela havia segurado enquanto o ajudava a caminhar, eram calejadas de uma forma que não era de trabalho físico comum. Os músculos eram de alguém que treinava regularmente, intensamente. E aqueles ferimentos, aquele terror em seus olhos ao mencionar hospitais ou polícia. O que ela havia feito? Marina levantou-se silenciosamente, pegou uma manta extra do armário e a colocou sobre Alessandro. Então, por falta de melhor opção e porque estava exausta demais para pensar, ela improvisou uma cama no chão com almofadas e outra manta, e deixou-se cair nela. O sono veio rápido, mas inquieto, cheio de sonhos confusos sobre tempestades e sombras. Acordou com o sol da manhã entrando pela janela e o som de movimento no quarto. Sentou-se abruptamente, momentaneamente desorientada, antes de lembrar-se dos eventos da noite anterior. Alessandro estava sentado na beira da cama, vestindo apenas as calças do terno, o torso coberto pelos curativos improvisados que ela havia feito. Ele olhava pela janela, o perfil iluminado pela luz da manhã, e Marina pôde ver melhor os detalhes que a noite e a chuva haviam obscurecido. Ele era bonito, percebeu ela com alguma surpresa. Não de uma forma convencional, não de uma forma segura. Havia algo sombrio e perigoso em sua beleza, a linha forte da mandíbula coberta por uma barba por fazer, o nariz que parecia ter sido quebrado pelo menos uma vez, as sobrancelhas grossas sobre olhos que agora, à luz do dia, eram menos negros e mais de um castanho tão escuro que beirava o carvão. Cicatrizes antigas, já bem curadas, marcavam seus braços e ombros, contando histórias que Marina não tinha certeza se queria ouvir. Bom dia, ela disse, levantando-se e tentando não pensar muito sobre como devia estar parecendo depois de dormir no chão com as roupas ainda úmidas da noite anterior. Alessandro virou-se para encará-la, e algo passou por seus olhos, algo que poderia ter sido surpresa ou admiração, mas desapareceu tão rápido que Marina pensou ter imaginado. Bom dia. Dormi aqui a noite toda? Dormiu. Como está se sentindo? Melhor, ele admitiu, tocando cuidadosamente as costelas enfaixadas. Você tem talento para isso. Eu não recomendaria confiar apenas em mim, Marina respondeu secamente. Sou professora de matemática, não médica. Professora, Alessandro repetiu, e havia algo em seu tom que Marina não conseguiu decifrar. Isso explica muita coisa. Explica o quê? Porque você me ajudou. Professores têm esse instinto de salvar pessoas. Marina não sabia como responder a isso, então em vez disso disse, vou fazer café. Você deve estar faminto. Mas primeiro, vou emprestar uma das camisetas de reserva que tenho aqui. Não podemos ter você andando sem camisa quando minhas colegas acordarem. Ela revirou sua gaveta de roupas velhas e encontrou uma camiseta tamanho grande que havia comprado em um show anos atrás. Estava desbotada e tinha um buraco pequeno na manga, mas estava limpa. Alessandro a vestiu sem reclamar, embora a camiseta ficasse apertada sobre seus ombros largos. Na cozinha, Marina preparou café forte e fez torradas com o que tinha disponível. Alessandro apareceu alguns minutos depois, movendo-se cuidadosamente mas com muito mais facilidade do que na noite anterior. Ele aceitou a caneca de café que ela ofereceu e bebeu em silêncio, observando o pequeno apartamento com atenção minuciosa. Mora aqui há muito tempo? Ele perguntou. 2 anos. Desde que conseguiu emprego na escola. Marina hesitou. Então decidiu ser direta. Alessandro, o que aconteceu com você ontem à noite? Quem te machucou? O rosto dele se fechou imediatamente, as características endurecendo. É melhor você não saber. Eu meio que mereci uma explicação depois de, você sabe, salvar sua vida. Você disse que era um exagero, ele apontou, mas havia um leve traço de humor em sua voz. Talvez eu tenha subestimado minha própria contribuição, Marina retrucou. Sério, Alessandro? Você apareceu do nada, ferido e sangrando, dizendo para eu não chamar a polícia. Eu tenho direito de saber se estou abrigando um criminoso. Alessandro tomou outro gole de café, considerando suas palavras cuidadosamente. Não sou um criminoso. Pelo menos, não da forma como você está pensando. Isso não é muito reconfortante. Não, ele concordou.
Mas é tudo que posso oferecer agora. Por favor, Marina, confie em mim quando digo que quanto menos você souber, mais segura estará. Havia algo em sua voz, uma sinceridade e preocupação genuínas, que fez Marina pausar. Ela estudou seu rosto, procurando sinais de engano, mas tudo que encontrou foi uma determinação firme de protegê-la de algo que ela não entendia completamente. Tudo bem, ela finalmente suspirou. Mas você não pode ficar aqui indefinidamente. Minhas colegas de quarto vão começar a fazer perguntas. Eu sei. Já presumi bastante da sua hospitalidade. Alessandro colocou a caneca vazia na mesa. Preciso fazer algumas ligações, organizar algumas coisas. Se você puder me emprestar seu telefone. Não há sinal aqui? Marina perguntou, mas já estava tirando seu celular do bolso. Meu telefone não está mais comigo, Alessandro disse vagamente. Marina entregou o telefone e foi para a sala, dando-lhe alguma privacidade, embora a cozinha e a sala fossem essencialmente o mesmo espaço no apartamento pequeno. Ela podia ouvi-lo falando baixo em italiano, a conversa rápida e intensa. Não entendia as palavras, mas o tom era claro, urgência, raiva contida, instruções precisas. Quando ele terminou e devolveu o telefone, seu rosto estava carregado com uma expressão que Marina não conseguia ler completamente, mas que a fez sentir um frio na espinha. Alguém virá me buscar em algumas horas, ele disse. Você salvou minha vida, Marina Oliveira, e eu não esqueço dívidas como essa. Não é uma dívida, Marina protestou. Foi apenas o que qualquer pessoa decente faria. Alessandro sorriu, mas não era um sorrimento alegre. Você ficaria surpresa com quão poucas pessoas decentes existem no mundo, professora. As horas seguintes passaram em um estranho estado de tensão. Marina tomou um banho rápido e se trocou, preparou-se para ir à escola, embora fosse sábado e ela não tivesse aulas programadas. Tinha alguns papéis para corrigir, algumas atividades para planejar. Alessandro permaneceu quieto, principalmente olhando pela janela como se esperasse ver algo específico. Por volta do meio-dia, Marina estava sentada à mesa da sala tentando focar em corrigir provas de álgebra quando ouviu Alessandro murmurar, eles chegaram. Ela olhou pela janela e viu um carro preto luxuoso estacionado na rua embaixo, completamente deslocado no bairro modesto. 2 homens de terno saíram do veículo, ambos usando óculos escuros apesar do céu nublado, ambos com a mesma postura rígida e alerta que Alessandro havia demonstrado quando estava mais consciente. Vou embora agora, Alessandro disse, virando-se para encará-la. Ele havia vestido novamente as calças do terno, mas manteve a camiseta emprestada de Marina. Mas antes de ir, preciso que você entenda algo. Ele se aproximou, e Marina teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. De perto, ele era ainda mais imponente, sua presença preenchendo o espaço ao redor deles. O que aconteceu na noite passada, as pessoas que me machucaram, não podem saber sobre você, Alessandro disse, sua voz baixa e intensa. Você não pode falar com ninguém sobre isso. Não com suas amigas, não com a polícia se eles aparecerem fazendo perguntas, não com ninguém. Você entende? Marina sentiu um tremor de medo real pela primeira vez desde que havia encontrado Alessandro caído na chuva. Estou em perigo? Não se você fizer exatamente o que estou dizendo, ele respondeu. Eu garanto sua segurança, Marina. Mas você precisa confiar em mim. Pode fazer isso? Ela deveria dizer não. Deveria exigir respostas reais, deveria talvez até chamar a polícia assim que ele saísse. Mas havia algo nos olhos de Alessandro, algo que ia além da ameaça velada ou da situação perigosa. Havia uma promessa ali, um voto silencioso. Posso, ela finalmente sussurrou. Alessandro assentiu, depois fez algo completamente inesperado. Pegou a mão de Marina e a levou aos lábios, beijando seus nós dos dedos em um gesto antiquado e surpreendentemente gentil. Obrigado, minha cara professoressa, ele murmurou. Você me deu algo muito precioso na noite passada, não apenas um teto e cuidados, mas um lembrete de que ainda existe bondade no mundo. Eu não vou esquecer disso. Antes que Marina pudesse responder, ele já estava na porta. Virou-se uma última vez, seus olhos segurando os dela por um longo momento carregado de significados não ditos. Se precisar de mim, ele disse, se alguma coisa acontecer, qualquer coisa, peça a Salvatore no restaurante Bella Notte na Rua Augusta. Ele saberá como me encontrar. E então ele se foi, descendo as escadas com passos surpreendentemente firmes para alguém que estava quase morrendo na noite anterior. Marina correu para a janela e observou ele entrando no carro preto. Um dos homens de terno abriu a porta traseira para ele com deferência clara,
quase reverente. O carro arrancou suavemente, desaparecendo na curva da rua, levando Alessandro e todos os mistérios que o envolviam. Marina permaneceu na janela por muito tempo depois, sua mente girando com perguntas sem respostas. Quem era Alessandro realmente? O que havia acontecido com ele? E por que, apesar de toda a lógica e razão dizendo o contrário, ela sentia como se tivesse acabado de deixar ir algo importante, algo que ela talvez nunca encontrasse novamente. Os dias que se seguiram foram estranhamente normais. Marina voltou à sua rotina de sempre: acordar cedo, ir para a escola, dar aulas, corrigir trabalhos, lidar com os dramas adolescentes de seus alunos. Suas colegas de quarto perguntaram casualmente se ela havia saído na noite da tempestade, e Marina mentiu facilmente, dizendo que havia ficado até tarde na escola esperando a chuva passar. Mas as noites eram diferentes. À noite, quando estava sozinha em seu quarto, Marina se pegava pensando em Alessandro. Nos olhos escuros e penetrantes, na voz rouca com sotaque italiano, na forma como ele havia beijado sua mão ao partir. Ela se perguntava onde ele estava, se estava bem. Se pensava nela tanto quanto ela pensava nele. Era absurdo, ela dizia a si mesma. Conhecera o homem por menos de 24 horas, a maior parte das quais ele estava ferido e semiconsciente. Não sabia nada sobre ele além do nome, provavelmente falso. E mesmo assim, não conseguia tirá-lo da cabeça. 2 semanas se passaram. Marina começou a pensar que talvez aquela noite na chuva tivesse sido apenas um episódio estranho e isolado em sua vida, algo para contar anos depois como uma história interessante. Começou a convencer-se de que era melhor assim, que provavelmente havia evitado algum envolvimento perigoso. Então, em uma quinta-feira à tarde, tudo mudou. Marina estava saindo da escola carregando uma pilha de provas para corrigir quando notou o carro. Era o mesmo veículo preto luxuoso que havia buscado Alessandro, ou pelo menos um idêntico, estacionado do outro lado da rua. Um dos homens de terno estava encostado contra o capô, os braços cruzados, claramente esperando. O coração de Marina disparou. Ela olhou ao redor, considerando voltar correndo para dentro da escola, mas o homem já a havia visto. Ele se endireitou e fez um gesto com a cabeça, indicando que ela deveria se aproximar. Com as pernas trêmulas, Marina atravessou a rua. De perto, o homem era ainda mais intimidador do que havia parecido à distância. Alto, com ombros largos, uma cicatriz correndo da orelha até o queixo, olhos frios que a avaliavam sem emoção visível. Senhorita Oliveira, ele disse, sua voz surpreendentemente educada apesar da aparência ameaçadora. Meu nome é Marco. O Signore Alessandro me enviou. Está tudo bem com ele? Marina perguntou antes mesmo de pensar, as palavras saindo em um jato preocupado. Algo que poderia ter sido aprovação passou rapidamente pelos olhos de Marco. Ele está bem, graças aos seus cuidados. Mas ele pediu que eu entregasse isso para a senhora. Marco estendeu um envelope grosso de papel creme. Marina o pegou com mãos hesitantes, sentindo o peso surpreendente dele. Dentro, encontrou um cartão com apenas algumas palavras escritas em caligrafia elegante e masculina, um pequeno token de gratidão pela sua bondade. Use com sabedoria. Junto com o cartão havia um maço substancial de dinheiro. Marina ofegou, seus dedos tremendo enquanto folheava rapidamente as notas. Devia haver pelo menos 10 mil reais ali, talvez mais. Não posso aceitar isso, ela disse imediatamente, tentando devolver o envelope para Marco. É demais. Eu não ajudei Alessandro esperando o pagamento. Marco não se moveu para pegar o envelope de volta. O Signore Alessandro imaginou que você diria isso. Ele me instruiu a dizer que não é pagamento, mas um presente. Ele também disse que se você recusar, considerará isso uma ofensa pessoal. Marina piscou, frustrada. Isso é manipulação emocional. Provavelmente, Marco concordou, e havia um traço pequeno de humor em sua voz agora. Mas efetivo. O Signore Alessandro raramente aceita um não como resposta. Marina olhou para o envelope em suas mãos, seu cérebro trabalhando rapidamente. 10 mil reais pagariam uma grande parte de seu empréstimo estudantil. Permitiria que ela finalmente consertasse o vazamento persistente no teto de seu quarto. Poderia até pagar por aquele curso de especialização que ela vinha adiando por falta de fundos. Mas aceitar dinheiro de Alessandro, especialmente uma quantia tão grande, parecia cruzar uma linha invisível, mudando a natureza do que havia acontecido entre eles de um ato de bondade para o que exatamente? Há mais uma coisa, Marco disse, interrompendo seus pensamentos. Ele tirou um segundo envelope, menor, do bolso interno do paletó.
O Signore Alessandro queria que eu entregasse isso também. Disse que é mais importante que o dinheiro. Este envelope era leve, contendo apenas um único pedaço de papel quando Marina o abriu. Era um convite, impresso em papel elegante com bordas douradas. Você está cordialmente convidada para jantar no restaurante Bella Notte, sábado às 20 horas. Por favor, honre-me com sua presença. Alessandro. Marina sentiu seu coração pular uma batida. Ele quer me ver. Sim. E, senhorita Oliveira, Marco inclinou-se levemente mais perto, sua voz baixando, eu vi muitas pessoas entrarem e saírem da vida do Signore Alessandro. Poucas deixaram uma impressão. Você deixou. Isso significa algo. Antes que Marina pudesse perguntar o que exatamente isso significava, Marco já estava de volta ao carro. Ele entrou, acenou com a cabeça uma vez, e então o veículo se afastou, deixando Marina parada na calçada com 2 envelopes nas mãos e 1 milhão de pensamentos conflitantes girando em sua mente. Naquela noite, Marina não conseguiu se concentrar em nada. Suas colegas de quarto notaram que ela estava distraída, mas Marina desconversou, inventando alguma história sobre problemas no trabalho. Trancada em seu quarto, ela ficou olhando para o convite por horas, debatendo consigo mesma. Ir a esse jantar seria inteligente? Alessandro claramente estava envolvido em algo perigoso, algo que o havia deixado sangrando na chuva. Pessoas como Marco, com cicatrizes e olhos frios, não trabalhavam para homens comuns. E ainda assim, Marina não conseguia esquecer a forma como Alessandro havia olhado para ela, a gratidão genuína em sua voz, o beijo suave em sua mão. No final, foi sua curiosidade que venceu. Ou pelo menos foi o que ela disse a si mesma. Certamente não tinha nada a ver com os olhos escuros de Alessandro assombrando seus sonhos, ou a forma como o coração dela havia disparado ao saber que ele queria vê-la novamente. No sábado à noite, Marina passou 1 hora se arrumando, mudando de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido simples mas elegante azul marinho que havia comprado em uma liquidação meses atrás e nunca usado. Aplicou maquiagem com cuidado, algo que raramente se dava ao trabalho de fazer, e soltou seus cabelos castanhos para caírem sobre os ombros em ondas naturais. Suas colegas de quarto assobiaram quando ela saiu de seu quarto. Nossa, olha só você, disse Juliana, a estudante de direito com quem dividia o apartamento. Tem um encontro? Algo assim, Marina respondeu vagamente, sentindo suas bochechas corarem. Com aquele professor de educação física que está sempre te olhando na sala dos professores? Perguntou Clara, a outra colega, com um sorriso travesso. Marina riu desconfortavelmente. Não, é outra pessoa. Alguém que conheci recentemente. Bem, seja quem for, é um sortudo, Juliana disse. Você está linda. O restaurante Bella Notte ficava em um dos bairros mais caros da cidade, uma área que Marina raramente frequentava. O estabelecimento ocupava o térreo de um edifício histórico restaurado, sua fachada iluminada suavemente, uma placa discreta em latão polido ao lado da porta de entrada. Um manobrista estava postado do lado de fora. E Marina sentiu-se subitamente constrangida ao chegar de táxi em vez de carro próprio. Mas o manobrista apenas sorriu educadamente e abriu a porta para ela, fazendo um gesto para que entrasse. O interior do restaurante era deslumbrante. Iluminação suave de lustres discretos, mesas cobertas com toalhas brancas imaculadas, talheres de prata brilhando à luz de velas. O ar estava perfumado com o cheiro de alho assando, manjericão fresco e pão saindo do forno. Música suave de violino tocava baixinho ao fundo. Um maitre se aproximou imediatamente. Senhorita Oliveira? Marina assentiu, surpresa que ele soubesse seu nome. Por favor, siga-me. O Signore Alessandro está esperando. Ele a conduziu através do restaurante, passando por diversas mesas ocupadas por clientes bem vestidos falando em tons baixos, até uma área mais reservada nos fundos. Havia apenas uma mesa ali, separada do resto do estabelecimento por divisórias elegantes de vidro fosco e plantas ornamentais. E lá estava Alessandro. Ele estava de pé ao lado da mesa, vestindo um terno impecável de corte perfeito que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 3 meses. O cabelo negro estava penteado para trás, a barba feita, revelando completamente as linhas fortes de seu rosto. Os curativos haviam desaparecido, escondidos sob a camisa e o paletó, e exceto por um leve favorecimento de seu lado direito quando se moveu, não havia nenhum sinal dos ferimentos que Marina havia tratado apenas 2 semanas antes. Quando seus olhos se encontraram, Alessandro sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas duras, fazendo os olhos escuros brilharem com calor genuíno. Marina, ele disse,
Sua voz aquela mesma voz rouca que ela havia ouvido em seus sonhos. Você veio. Você me convidou, ela respondeu, de repente nervosa sob a intensidade de seu olhar. Alessandro se aproximou e pegou sua mão, beijando seus nós dos dedos assim como havia feito quando partiu, mas desta vez o gesto pareceu mais íntimo, mais deliberado. E eu mal me atrevi a esperar que você aceitasse. Por favor, sente-se. Ele puxou a cadeira para ela, e Marina se sentou, hiperconsciente de cada movimento, cada gesto. Alessandro tomou seu lugar do outro lado da mesa, e por um momento apenas a observou, como se estivesse gravando cada detalhe de seu rosto na memória. Como você está? Marina finalmente perguntou, quebrando o silêncio que estava se tornando carregado demais. Seus ferimentos estão cicatrizando bem, graças a você, Alessandro respondeu. Consultei um médico depois, como você insistiu que eu deveria. Ele ficou impressionado com o trabalho que você fez. Eu não fiz muito. Apenas o básico. Você me salvou, Marina. Não minimize isso. Havia algo feroz em sua voz, uma emoção crua que a fez engolir em seco. Se você não tivesse me encontrado, se não tivesse tido coragem de ajudar um estranho na tempestade. Ele não terminou a frase, mas não precisava. A implicação era clara. Um garçom apareceu com uma garrafa de vinho tinto, interrompendo o momento. Alessandro fez um gesto de aprovação sem olhar, seus olhos nunca deixando o rosto de Marina. O garçom serviu para ambos e desapareceu silenciosamente. Eu não deveria ter aceitado seu dinheiro, Marina disse abruptamente, decidindo que era melhor abordar o assunto diretamente. Era demais. Era exatamente o suficiente, Alessandro contra-argumentou. E mesmo assim, não chega perto de compensar o que você fez. Eu não quero compensação. Eu não ajudei você esperando nada em troca. Eu sei, Alessandro disse suavemente. É exatamente por isso que você merece receber. Marina, você vive em um apartamento onde o teto vaza. Usa roupas com buracos. Divide comida com suas colegas de quarto porque o dinheiro é apertado. E ainda assim, quando encontrou um estranho sangrando na rua, não hesitou em usar seus recursos limitados para ajudá-lo. Isso é. Ele pausou, procurando as palavras certas. Isso é extraordinário. Marina sentiu suas bochechas corarem. Como você sabe sobre meu teto que vaza? Tenho meus meios de descobrir coisas, Alessandro respondeu, e havia um toque de algo, arrependimento? Culpa? Ou em sua voz. Não fique brava. Eu precisava garantir que você estava segura. Segura de quê? Marina inclinou-se para a frente. Alessandro, você me deve algumas respostas. Quem te machucou? Por que estava fugindo? O que você realmente faz? Alessandro suspirou, inclinando-se para trás em sua cadeira. Por um longo momento, ele apenas a estudou, claramente pesando o quanto poderia ou deveria revelar. Finalmente, pareceu chegar a uma decisão. Você conhece o nome Vittorio Castellano? Ele perguntou. Marina franziu a testa, pensando. O nome soava vagamente familiar. O empresário? Aquele que tem metade dos cassinos e casas noturnas da cidade. Esse mesmo. Embora empresário seja um termo muito generoso para o que ele realmente é. A voz de Alessandro estava carregada de desdém. Vittorio Castellano é o chefe de uma das maiores famílias criminosas do país. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão, você escolhe. O estômago de Marina afundou. E você? Eu trabalhei para ele, Alessandro disse simplesmente. Por muito tempo. Desde que era adolescente, na verdade. A família Castellano me tirou das ruas de Nápoles quando eu não tinha ninguém, me deu um propósito, um lugar. Eu era leal. Fiz coisas. Ele pausou, os olhos se turvando com memórias que Marina podia ver que o assombravam. Fiz coisas que não me orgulho. Mas era minha família. Eu teria morrido por eles. O que mudou? Marina perguntou suavemente. Descobri que Vittorio estava planejando me matar, Alessandro disse, sua voz ficando dura. Não por nada que eu fizesse de errado, não por deslealdade. Mas porque eu sabia demais, porque estava ficando poderoso demais dentro da organização. Alguns dos homens estavam começando a me mostrar mais lealdade do que a ele, e Vittorio não podia permitir isso. Então ele decidiu me eliminar. Mandou seus homens de confiança me pegarem de surpresa. Mas você escapou, Marina disse. Escapei, Alessandro confirmou. Matei 2 deles no processo e feri os outros. Depois fugi, sem dinheiro, sem telefone, sem nada além de meus ferimentos e a roupa do corpo.
E então você me encontrou. Marina pegou sua taça de vinho e tomou um grande gole, precisando de algo para acalmar seus nervos. Então você é, o quê? Um mafioso? Era, Alessandro corrigiu. Estava. Depois que Vittorio tentou me matar, nosso vínculo foi quebrado. Eu não tenho mais lealdade a ele ou à família Castellano. Mas você ainda faz. Marina gesticulou vagamente, sem saber como expressar o que estava perguntando. Alessandro entendeu de qualquer forma. Ainda tenho meus contatos, meus recursos. Homens como Marco que são leais a mim pessoalmente. Não à organização. Tenho dinheiro guardado que Vittorio não consegue alcançar. Tenho informações que o manterão longe de mim, pelo menos por enquanto. Estou construindo algo novo, algo separado das velhas lealdades. Algo legal? Marina perguntou esperançosamente. Alessandro sorriu, mas era um sorriso triste. Algo mais legal do que antes, vamos dizer assim. Estou tentando ser melhor do que era, Marina. Mas não posso fingir que sou algo que não sou. Eu venho de um mundo de escuridão, e não há como lavar completamente esse passado. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo isso. Todo o instinto racional gritava para ela se levantar e sair, correr desse homem e de seu mundo perigoso o mais rápido possível. Mas havia algo mantendo na cadeira, algo mais forte que medo ou lógica. Por que me contar tudo isso? Ela finalmente perguntou. Você disse que eu estaria mais segura sem saber. Porque você merece a verdade, Alessandro respondeu. Porque eu a convidei aqui esta noite não apenas para agradecer, mas porque... Ele hesitou, e pela primeira vez desde que Marina o conheceu, ele pareceu genuinamente inseguro. Porque não consigo parar de pensar em você. Naquela noite na chuva, a forma como você não hesitou em me ajudar, a bondade em seus olhos quando olhou para mim não como um monstro mas como um ser humano que precisava de ajuda, foi algo que eu não sentia há muito tempo. O coração de Marina estava batendo tão forte que ela tinha certeza que Alessandro podia ouvir. Alessandro. Eu sei que é loucura, ele continuou, as palavras saindo mais rápido agora, como se tivesse estado segurando isso por semanas. Eu sei que venho de um mundo que é o oposto do seu. Você é luz e bondade e tudo que é bom. Eu sou sombras e violência e todas as coisas que pessoas como você deveriam fugir. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que deveria deixar você ir e nunca olhar para trás, não consigo. Você entrou na minha vida por acaso, mas não consigo acreditar que foi apenas acaso. Parece como destino. Marina percebeu que estava segurando a respiração. Soltou lentamente, seus olhos nunca deixando os dele. Eu também não parei de pensar em você, ela admitiu em voz baixa. Cada noite desde que você foi embora, me perguntei onde você estava, se estava bem, se algum dia te veria novamente. É ridículo, mal te conheço, mas... Mas, Alessandro repetiu, inclinando-se para a frente, sua mão alcançando através da mesa para pegar a dela. Às vezes você não precisa conhecer alguém por muito tempo para saber que eles são importantes. Seus dedos se entrelaçaram, e Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço com o toque. Era insano. Era perigoso. Era possivelmente a pior ideia que ela já havia tido. E ainda assim, sentada ali com a mão de Alessandro envolvendo a sua, olhando em seus olhos escuros que a observavam com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo, Marina não conseguia se importar com nenhuma das razões lógicas pelas quais deveria se afastar. Então o que fazemos agora? Ela perguntou, sua voz mal mais que um sussurro. Alessandro sorriu, aquele sorriso verdadeiro e transformador novamente. Agora, comemos. Tenho uma refeição incrível planejada. E enquanto comemos, você me conta sobre sua vida, seus sonhos, tudo o que você quer me dizer. E depois... Ele pausou, seu polegar acariciando suavemente as costas da mão dela. Depois, veremos aonde isso nos leva. A refeição que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Marina já havia experimentado. Prato após prato de comida italiana autêntica apareceu, cada um mais delicioso que o anterior. Alessandro contou histórias de sua infância em Nápoles, editadas com cuidado para omitir as partes mais sombrias, mas ainda assim pintando uma imagem vívida de um menino que cresceu muito rápido em um mundo muito duro. Marina, por sua vez, falou sobre sua família, seus pais que trabalharam duro para mandá-la para a universidade, seus sonhos de fazer diferença na vida de jovens estudantes. Falou sobre seus alunos, os desafios de ensinar em uma escola pública mal financiada, as pequenas vitórias que faziam tudo valer a pena. Alessandro ouvia tudo com atenção intensa, fazendo perguntas, genuinamente interessado em cada detalhe.
Era claro que ele estava memorizando tudo, catalogando cada informação em algum arquivo mental dedicado só a ela. As horas passaram como minutos. Quando Marina finalmente olhou para seu relógio, ficou chocada ao ver que já passava de meia-noite. Eu deveria ir, ela disse relutantemente. Tenho que dar aula amanhã. Deixe-me levá-la para casa, Alessandro disse imediatamente. Marco está lá fora esperando. Eles caminharam juntos até a saída do restaurante, onde o carro preto estava de fato estacionado. Marco saiu e abriu a porta traseira, seu rosto expressionless mas seus olhos mostrando um lampejo de algo que poderia ter sido aprovação quando viu Alessandro e Marina juntos. A viagem até o apartamento de Marina foi silenciosa, mas confortável. Alessandro segurava sua mão, seus dedos entrelaçados, ambos aparentemente contentes em apenas estar perto um do outro. Quando chegaram, Alessandro saiu do carro com ela e a acompanhou até a porta do prédio. Obrigada, Marina disse. Pela refeição, pela conversa, por tudo. Posso te ver novamente? Alessandro perguntou, sua voz carregada de esperança e algo que parecia surpreendentemente próximo de vulnerabilidade. Eu sei que estou pedindo muito, considerando tudo que te contei, mas... Sim, Marina interrompeu antes que pudesse pensar muito sobre isso. Sim, eu gostaria muito de te ver novamente. O sorriso que iluminou o rosto de Alessandro foi como o sol nascendo após uma longa noite. Ele inclinou-se e beijou sua bochecha, suave e quase reverente, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Boa noite, minha professoressa, ele murmurou contra sua pele, e Marina sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. Quando finalmente entrou em seu apartamento, flutuando em uma nuvem de emoções confusas e intensas, encontrou suas duas colegas de quarto ainda acordadas, esperando ansiosas na sala. Então? Juliana exigiu imediatamente. Como foi? Quem é esse cara? Marina desabou no sofá, um sorriso bobo no rosto. Foi incrível. Ele é complicado. Complicado como? Clara pressionou. Apenas, complicado, Marina repetiu, não sabendo como explicar. Como ela poderia dizer às suas amigas que havia se apaixonado por um ex-mafioso que salvara de morrer na chuva? Elas pensariam que ela havia enlouquecido. Talvez ela tivesse. Mas enquanto deitava na cama naquela noite, revivendo cada momento do jantar, cada palavra trocada, cada toque de mão, Marina não conseguia se arrepender de nada. Alessandro havia entrado em sua vida como uma tempestade, perigoso e imprevisível. E apesar de todos os motivos pelos quais deveria ter medo, tudo que sentia era uma expectativa vibrante pelo que viria a seguir. Naquele momento, ela não sabia o quão profundamente suas vidas se entrelaçariam, quão preciosa ela se tornaria para Alessandro, e quão longe ele iria para protegê-la. Não sabia dos perigos que ainda estavam por vir, das escolhas impossíveis que teriam que fazer. Não sabia que aquele encontro casual na chuva mudaria ambas as suas vidas para sempre, de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Tudo o que ela sabia, enquanto finalmente adormecia com um sorriso nos lábios, era que havia encontrado algo raro e precioso. E valia a pena lutar por isso, independentemente dos riscos. Porque às vezes, o amor chega nos momentos mais inesperados, nas circunstâncias mais improváveis, com as pessoas menos prováveis. E quando chega, você pode escolher fugir ou abraçá-lo. Marina havia feito sua escolha. Ela havia escolhido a tempestade.